Nesse momento, queria convidar a doutora Vivian Melo Suruagi para fazer uso da palavra, ela que é presidente da Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes, de Telecomunicações e de Informática, FENINFRA. E queria fazer uma pergunta à senhora, doutora Vivian. Até porque nós já conversamos sobre isso, eu acho que era importante deixar claro, essa audiência pública está sendo transmitida pela TV Alesp e também pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Então, muita gente está nos ouvindo, né? Quem é que precariza? Né? Eu queria ouvir um pouco isso, né? É muito importante, até porque a senhora representa as empresas prestadoras de serviço. E eu acho que isso é importante até para que a gente possa tratar desse assunto e de quem nós estamos falando. Palavra. Perfeito, deputado. Eu gostaria, se me permitir, de responder essa pergunta mais para o final da apresentação. Perfeito. Como nós temos diversos amigos aqui, não é, tanto da classe trabalhadora quanto da classe empresarial, eu vou fazer um apanhado mais geral, certo, desembargador, me desculpe, para nós pegarmos e contextualizarmos tudo e termos uma ideia realmente do pensamento empresarial e do pensamento trabalhador. É claro que essa questão de morte de trabalhadores é algo impensável, inadmissível, e todos os representantes dos trabalhadores eles já foram bastante claros com relação a isso aí. Bom, nós estamos num cenário de muita mudança. Uma parte da plateia está cansada de saber isso, eu repito muitas vezes, nós estivemos com a parte de vocês lá em Brasília, mas o setor de telecomunicações ele está mudando dia a dia. Então, nós temos que correr para qualificar a mão de obra, para estarmos assim adiante das expectativas que toda a população, que o consumidor tem. Então, nós estamos na fase do 5G, em que muitas mudanças virão, uma série de obrigações para as empresas que estão aqui representadas, né? Uma série de obrigações para os trabalhadores. Nós vamos ter drones entregando encomenda a tudo que é canto, nós vamos ter agricultura conectada, indústria conectada, nós vamos ter cirurgia à distância, nós vamos ter uma redução de acidentes através de carros sem motorista. Por ano, morre em torno de 1.200.000 pessoas em acidentes de carro. Nos Estados Unidos, até 2025, se prevê que 10% dos carros vão estar sem motorista, nós vamos ter controle de tráfego, a gente perde em torno de 82 minutos, em média, por dia, com tráfego, com congestionamento. Isso é uma perda anual aproximada de 12 bilhões de investimento. Ou seja, o 5G está vindo para nos auxiliar, e isso exige uma mobilização muito grande e seriedade, tanto do trabalhador como das empresas que vão estar atuando em telecomunicações. E quem não for sério está fora. Não adianta, nós não vamos conseguir trabalhar de outra forma. Então, nós sabemos, todo mundo fala que a sociedade, todo mundo precisa de conectividade. Eu estava numa obra, fui ver uma obra longe, no interior do Mato Grosso. O pessoal... mas no interior, numa fazenda no Mato Grosso, né? O pessoal lá não tinha nada, não tinha papel, não sei o quê, mas estava com um celularzinho lendo. Então, todo mundo quer conectividade, quer maior velocidade, quer novas tecnologias, quer novos dispositivos diferentes em qualquer hora, em qualquer lugar. E a nossa economia ela está baseada em serviços que estão apoiados em infraestruturas de telecomunicações. Então, o que nós fizemos? Todos nós aqui presentes. Nós temos 5.484 municípios com 4G, nós temos 38 bilhões de reais investidos pelo setor de telecomunicações para aumentar toda a planta, porque nós precisamos de conectividade, e nós temos 272 milhões de acessos de internet, isso hoje, porque vai aumentando cada vez mais. Bom, e durante a pandemia, eu faço questão sempre de falar isso. O nosso setor foi essencial. Nosso setor é básico. Nós propiciamos a tranquilidade para a população ficar em casa enquanto as empresas estavam na rua, enquanto os trabalhadores estavam na rua, arriscando a saúde
e o resto da população dentro de casa, fazendo reunião online, consulta online, aula online. Então, parabéns para todos nós que estamos aqui. Gente, nós estamos realmente, nós somos muito bons, todos nós, certo? Vamos lá. Agora. Só um minuto. Vamos lá. Mas nós temos o problema da precarização, como foi falado aqui. Então, nós estamos comemorando a rápida ampliação, cada vez mais, muito rápido. Porém, nós estamos com a verdadeira bomba relógio na forma de uma rede. Rede que eu falo não é só a fibra, é a rede, toda a infraestrutura de telecomunicações é uma bomba relógio que nós não temos nenhuma forma de atestar muito desta parte dessa infraestrutura. Então, nós, com essa situação, sem documentação, sem qualidade, sem a gente saber da integridade, e eu não falo de 100% das redes, porque, por exemplo, nós temos aqui, estão as operadoras, né? Claro, Vivo, TIM, Oi. Nós estamos com a Conexis, nós temos a Telcomp. Então, e os presentes aqui, eles representam empresas sérias. Mas, como bem falou, me parece que foi o Rogério, nós temos 20 mil fantasmas, teoricamente. Mas, mais para frente, nós vamos falar. Então, as redes de telecomunicações elas estão se ampliando rapidamente, sem o devido cuidado técnico, em alguns casos. E essa expansão irregular se dá principalmente pela atuação de novos entrantes, nos últimos anos, no nosso mercado de telecomunicações. E, às vezes, a gente vê entrantes fora do setor, pasmem, que não entendem nada. Nada contra padeiro, adoro pão. Mas o padeiro fazer telecomunicações, bacana, mas tem que entender, aprender e estudar. Nós estamos com um problema, por exemplo, de cooperativas querendo entrar no setor de telecomunicações. Tem um projeto de lei no Congresso que cooperado vai poder fazer telecomunicações. O que cooperado entende do assunto? Patavinas, isso aí é uma outra luta que nós vamos ter juntos, porque eles realmente precarizam, aí é que não vai ter ninguém registrado, ninguém qualificado, e nós vamos perder o nosso trabalho, nós vamos ter concorrência desleal e vocês vão perder os empregos, né? Escuta o que eu estou falando, nós temos que ir firme contra isso aí. Bom, então, já passaram... Conceição, pode passar rápido, os caixas, todo esse problema é inadmissível, como é que a gente vai trabalhar isso aí? Então, essas empresas precarizadoras e suas contratadas, elas não possuem a devida qualificação técnica e controle de boas práticas de construção, utilizam indevidamente equipamentos de procedência irregular e duvidosa, geram roubo e furto de cabos de equipamentos. Nós vemos diversos serviços nossos interrompidos, ou a milícia dizendo, só pode trabalhar lá se vier conversar comigo. Isso não existe. Então, não seguem as regras fiscais e tributárias, não seguem as regras trabalhistas, não resistam aos seus funcionários, não dão treinamento de normas de segurança, não zelam pela segurança do trabalhador, não capacitam a mão de obra e fazem uma ocupação clandestina dos postes e das torres. Nós temos os decretos. Gente, eu estou sendo abrangente para todos nós estarmos no mesmo diapasão, veja, do que eu penso, e eu espero que vocês também concordem com esse pensamento. O que nós temos no país? O que os países mais desenvolvidos eles procuram? Eles procuram ser líderes em robótica, em tecnologia de informação, manufatura de alta precisão, IoT, Big Data, 5G. E nós, do Brasil, temos que ir atrás disso. E o Brasil, acertadamente, se preocupou, fez o decreto 10569 da presidência, estabelecendo a Estratégia Nacional de Segurança Crítica, e a resolução 740 da Anatel, que é a segurança cibernética. E essas regras deveriam, mas não são, deveriam ser aplicadas a todas as empresas que atuam no setor de telecomunicações, sejam as empresas de telecomunicações contratadas, seus fornecedores de equipamentos, suas empresas de infraestrutura. As redes, é claro, sempre precisam
assegurar a segurança cibernética, e eu vou explicar para os senhores o porquê. E as pessoas jurídicas envolvidas neste assunto devem atuar sempre em segurança cibernética, buscando uma utilização segura e sustentável das redes, né? Então, nós estimamos que metade, isso é uma estimativa, não é uma afirmação, é uma estimativa, que metade das redes que foram instaladas no Brasil foram instaladas de forma desconhecida. Uma empresa de telecomunicações ela precisa de uma órgão de SCM. Vai lá na Anatel para atuar como empresa de telecomunicações, paga, me parece, uns R$400, apresenta uma documentação e aí está. E o que acontece? Se ela não for empresa de poder de mercado significativo, ou seja, uma empresa grande que tem milhões de obrigações, um monte de obrigação, na sua grande maioria, e disso aí eu excluo as empresas da Telcomp, viu, Luiz? Na sua grande maioria, elas fazem o quê? Elas são fantasmas. Elas somem. Ninguém viu, ninguém acha, ninguém sabe onde foi, né? Elas não falam o que elas estão construindo, elas não têm que dar satisfação de prazo, de qualidade, de satisfação de cliente, de nada. Enquanto as outras poucas empresas que são sérias, elas cumprem obrigações regulatórias. E cada obrigação regulatória é um gasto a mais. É um gasto a mais. É a diferença entre a pessoa andar de chinelo e subir um poste e você andar com bota e subir em poste. A bota é mais cara do chinelo. Então, cada obrigação regulatória é muito cara. Então, como foi falado aqui, nós temos o quê? 40 mil empresas de telecomunicações, 35 mil, eu não sei. Nós sabemos as que estão registradas na Anatel, que tem o SCM, mas ter só o SCM não significa tudo que nós precisamos para ter uma rede segura, tá certo? Então, aí a parte eletrônica, é claro, é a mais fácil. O que a parte eletrônica ocasiona? Problemas de hackeamento, problemas de segurança cibernética. A ClearSale disse que o Brasil é o quinto país com mais crimes cibernéticos do mundo. E um estudo da Symantec, em 2014, dizia que as pequenas e médias empresas estão se tornando uma área de ameaça significativa, com o número de incidentes entre essas empresas aumentando rapidamente. E, além de serem alvos, essas empresas menores são frequentemente um caminho de ataque para organizações maiores por meio de relacionamento com clientes, fornecedores ou joint ventures. A Anatel criou o Regulamento 740, que é muito importante, com um conjunto de requisitos de segurança cibernética para os equipamentos, mas ela não obriga a todo mundo. Gente, nós temos que ser tratados de uma forma igual. Não é isso que a gente procura em convenção? Que haja uma igualdade, discutimos, chegamos num parâmetro igual. Ninguém é melhor do que o outro de graça, vamos chamar assim. Não, tem que ter mais experiência, mais formação, mais trabalho. Aí há uma diferenciação. Ora, se nós estamos falando aqui de problemas de segurança cibernética, de proteção de dados, de empresas fantasma, nós temos que ter os regulamentos chegando para todos de forma igual e com fiscalização. Então, o Brasil, em 2022, foi o segundo país com mais registro de ataque cibernético na América Latina. A Netflix teve 1,4 bilhões de senhas hackeadas, a Facebook, 87 bilhões, o Uber, 57 bilhões, e tivemos a Sony, a Yahoo, e no Brasil, JBS, Record, Tesouro Nacional, Ministério da Saúde. Cada dia um, Natura, Cosan. O que isso faz? Períodos de inatividade, danos à reputação, enormes perdas financeiras, paralisação de atividade, demissão de mão de obra, porque a empresa para, impacto em serviços públicos, imagine, multas e processos jurídicos. Então, ratificando, é preciso haver controle e supervisão sobre essas atividades, sobre o risco de vulnerabilidade das redes, e temos que ter todos atenção à segurança cibernética e à proteção de dados. Proteção de dados. Vocês são exigidos com relação à informação que vocês não podem passar
para os clientes. Então, isso é proteção de dados. E, com esta situação que nós estamos, além de estar morrendo muita gente, nós temos esses problemas que afetam a todas as empresas e, consequentemente, ao trabalhador. Bom, nós temos um outro problema, que os senhores também conhecem bastante, a questão de roubo e furto de cabos, tá certo? 4,72 mil quilômetros, isso foi um estudo da Conexis, de cabos roubados, e me parece 7 milhões de clientes tiveram os serviços interrompidos. E 7 milhões de clientes não são 7 milhões de pessoas, são 7 milhões de hospital, casa, creche, tudo, escola, tudo parado. Vejam quantos milhões de pessoas afetadas. E isso aí envolve o quê? Um mercado de operadores ilegais, contrabandistas e revendedores de produtos não homologados, adulterados, que são fraudadores do fisco. Então, nós estamos falando de crimes de furto, roubo, receptação, extorsão e formação de quadrilha. Tem um mercado irregular de empresas fantasmas, porque os senhores vejam o seguinte, a minha empresa chega, constrói uma rede de uma forma muito séria. Os senhores constroem uma rede de uma forma muito séria, colocam fio de cabo, estão lá com bota, com luva, com capacetes, com óculos, com linha de vida, colocam equipamento, caixa ótica, emenda ótica, bacana. Chega no dia seguinte, está o fio pendurado, roubaram tudo isso aí, e, por milagre, esta rede aparece em outra rede de uma empresa fantasma, certo? Migrou de lado. Migrou, voou. E quem dá a manutenção nesta nova rede é o quê? É um trabalhador não registrado, anônimo, a empresa a gente não conhece e desqualificada. Não é? Até alguns anos atrás, esses furtos estavam restritos às redes de cobre, cujo o metal é muito interessante, dizem, né, no mercado, para a indústria náutica, energia, solar, construção civil, dutos, mas agora estão roubando fibra e estavam roubando equipamentos. Então, o IDESF, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, começou a apontar esse problema em 2015. Ele fez um levantamento mostrando que 70% dos equipamentos utilizados no mercado de telecomunicações, eles são não homologados ou roubados, muitas vezes vindos do Paraguai. E esses equipamentos vão para redes de telecomunicações usadas por algumas empresas médias e pequenas ditas de telecomunicações. O resultado negativo, mais uma vez, interrompe serviços essenciais, os senhores viram, o metrô parou, né, por roubo de cabo, telecomunicações, estamos em todos os setores da economia, ficava alguns governos falando assim, vai parar o caminhão, puxa, vai ter greve de caminhão, Deus me livre, não sei o que lá. A gente sabe que em torno de 17 dias, dizem que, tem estudos, dizem que o país pode aguentar uma paralisação de caminhão. Mas de telecomunicações, a conectividade tem que ser no mesmo segundo. Imagina a gente ficar, já falei isso uma vez, com o marido ao lado enchendo a paciência e a gente sem o celular. Precisa do celular. Então, nós somos serviços essenciais. Fala mal do marido, Fala mal do marido, porra. Fala mal do marido. Doutora Vivian, depois eu queria debater esse assunto. E a interrupção afeta toda a população, empresas e negócios. Então, esta é realmente uma questão de segurança pública, problema social e econômico. Por que eu fiz toda essa introdução? Porque nós não podemos jogar toda a responsabilidade para a DRT, para o Ministério Público do Trabalho, para o desembargador, para a Anatel. Tem diversas áreas que estão envolvidas, e isso tudo depende de nós, para nós mudarmos. Então, o que nós precisamos? Quais são as medidas necessárias, a meu ver? Garantir empresas sérias atuando no mercado, garantir mão de obra qualificada e registrada, garantir obrigações regulatórias e tributárias iguais para todas as empresas que atuarem em telecomunicações. Isto é básico. Nós temos que ter isonomia, nós temos que ter todas as empresas com obrigação e nós temos que ter
como fiscalizar e chegar em todas essas empresas. E isso é uma ação que eu acredito que deve envolver o Ministério das Comunicações, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, a Anatel, os governos de estado, os municípios, as secretarias estaduais, as secretarias municipais e o Congresso Nacional. E, com isso, nós também temos que atacar a empresa fantasma, o ladrão e o sucateiro. Estou terminando. O ladrão é a polícia, Então, né? quais são as diretrizes? Nós precisamos ter empresas que atuem nas redes de telecomunicações em qualquer dos processos de instalação e manutenção de redes e equipamentos, contratantes ou contratadas, que elas sejam empresas idôneas, com capacitação técnica, jurídica, fiscal e trabalhista, reconhecidas e atestadas. Eu tenho a sugestão de um selo de qualidade. Esses senhores aqui, esses que estão aqui desse lado, eles ficam no nosso pé, exigindo qualificação de pessoal, comprovação de INR, apresentação de atestado de CND, de guias, não sei o quê. Mas nós estamos num grupo aqui pequeno. O resto não está exigindo isso aí. E nós temos que exigir que eles apresentem, que essas empresas apresentem. Os equipamentos utilizados por todas as empresas na construção, instalação e manutenção das redes devem ter procedência reconhecida, auditável e homologado pela Anatel. Não vamos esquecer daquele estudo do IDESF sobre os equipamentos, muitos deles vindo do Paraguai. E deve haver a determinação que a mão de obra utilizada para quaisquer destes serviços seja registrada, qualificada, treinada e com antecedentes verificáveis. E, por último, com isso, nós estaremos reforçando os requisitos de obediência às regras trabalhistas fiscais, segurança de vida do trabalhador, cibersegurança e proteção de dados, votando também, imediatamente, os projetos de lei 5846 e 3410, que estabelecem penas de furto para quem rouba e para quem se aproveita do roubo. Gente, muito obrigada. Respondeu aqui, ó. A pergunta? Respondeu a pergunta aqui do doutora senador. Vivian. Queria agradecer. Eu acho que é muito importante a gente dizer, nós temos aqui participando conosco alguns provedores de internet. Nós não estamos falando que os provedores é quem tem problema, nós estamos falando que tem os gatos é quem tem problema. Até para defender os provedores sérios é que nós precisamos, de fato, de organizar, né, e aí tirar essas pessoas que precarizam efetivamente o trabalho.